Há escolas que propõem uma educação muito diferente do velho modelo tão conhecido. Como se ensina, como se aprende nessas escolas? Ou seja, quais são os seus dispositivos pedagógicos? Nesta série, dividida em 7 episódios, convidamos você a conhecer algumas dessas escolas, 6 delas no Brasil e uma na Argentina. Vamos conhecer aqui métodos não convencionais de organização do processo de ensino e aprendizagem. Sinto que é um lugar que tá sempre se revendo, se reconstruindo, se desconstruindo, né? E com essa possibilidade, né? De olhar e de repensar e de rever e de mudar. Um espaço mais vivo, mais orgânico. A gente tem algo que pra gente é muito importante, que é a questão da autonomia, né? Porque a gente entende que a autonomia se aprende, a autonomia se constrói e que a gente constrói os nossos dispositivos e a nosso olhar pedagógico bastante pautado nesse lugar da autonomia. Tem aqui no TIE 7 valores que permeiam qualquer relação, qualquer prática, que é o valor do respeito, da responsabilidade, da honestidade, da humildade, da empatia, da coletividade e da solidariedade. Todas as nossas práticas, todos os nossos dispositivos, tudo o que a gente faz aqui no TIE está permeado por esses valores. E os valores, eles são a base da escola inteira. Tudo que é feito na escola passa pelos valores. Ou vai combinar uma coisa, a gente sempre tem a pergunta, mas está respeitando os valores? E isso perpassa desde o processo de aprendizado das crianças, a relação educador-criança, relação criança-criança, a relação com as famílias, que seja na Assembleia das Crianças ou na Assembleia dos Adultos, está lá a pergunta. Isso respeita os valores do TIE e acho que isso ajuda a gente a trabalhar, fica mais fácil, né, de conseguir tecer uma linha do processo. Na nossa dinâmica do dia a dia, nas nossas conversas com as crianças, a gente está sempre retomando, né, os valores, porque aqui a gente tem esse valor, lembra do valor? E não só nós, educadores, mas as próprias crianças se relembram o tempo inteiro dos valores. E aí, nesse lugar das crianças entenderem, é muito lindo de você andar, às vezes, pelo jardim, ver as crianças falando, limite, hein? Olha só, respeito, né? Honestidade, hein? Olha o que você está falando. Será que a sua história é bem assim? É muito legal essa parte. A gente entende que se a gente tem esses 7 valores que pra gente são muito importantes, que eu citei antes, bastante sistematizados, organizados, a gente se torna um indivíduo autônomo. Bom, no TIE, acho que os principais dispositivos eles estão relacionados com autonomia e com aprendizado. E aí essas questões elas se interrelacionam, né? No TIE, o dia começa, né, com um momento livre para a molecada brincar e depois todas vão fazer o seu planejamento, querendo ou não, todas vão. O plano é um planejamento mesmo do dia que cada uma das crianças faz. Ele tem o objetivo de organização, né, do tempo e das atividades dentro do tempo, porque como as crianças não têm aqui, agora é aula tal, agora é aula tal, agora tal, cada criança está em uma atividade dependendo da organização dela,
é importante que elas façam essa organização para que elas, inclusive, consigam se organizar ao longo do dia e saber o que elas têm para fazer. Né? A gente sente que isso dá, inclusive, uma tranquilizada, assim, né? Tipo, o que é depois? O que é depois? A gente precisa sempre lembrar as crianças menores, as crianças maiores já vão com mais autonomia, aos menores a gente precisa ainda ir lá e dizer, olha, né? Agora você tem, o que você tem mesmo agora? Né? Ganhar responsabilidade e autonomia e ser dono do seu próprio tempo e do seu próprio nariz. Deles não precisarem ficar com o educador atrás deles todo momento, porque eles conseguiriam gerir essa organização e entender que tem momento que precisa ser separado para estudar e tem momento que eles podem fruir, curtir, seja brincando, fazendo nada, seja tocando algum instrumento, enfim. E eu acho que é, no limite, muito parecido com o que a gente faz na vida real, né? Tem esse momento do plano e junto com o plano tem uma avaliação diária que acontece, que a gente chama de relato ou relato avaliativo ou avaliação do dia. Ele tem o objetivo de avaliar o que foi feito, se foi legal, se não foi, de olhar para sentimento, de olhar para resolução de conflito, né? Então é um momento de uma conversa mesmo sobre o dia anterior, sobre o que foi legal, sobre o que não foi, sobre como eu me senti. E para as crianças maiores, conforme elas vão criando mais autonomia e estão mais apropriadas do processo de alfabetização, isso acontece num lugar de avaliar mesmo, de se autoavaliar, de avaliar o que se programou, o que não se programou e de desenvolvimento da escrita. E a partir do momento que elas fazem o plano dela, elas vão para a próxima atividade, que pode ser uma oficina, por exemplo, que pode ser uma prática, que pode ser um grupo de estudos, uma roda, né? E esses são diversos dispositivos pedagógicos que a gente usa aqui. Tem, por exemplo, um momento inicial do dia que acontece 2 vezes por semana, que é a leitura coletiva. A gente escolhe alguns livros por capítulos, normalmente livros grandes, não é um livro cada dia, e aí as crianças escolhem qual das leituras elas querem participar, e aí então elas 2 vezes por semana se agrupam com o educador ou uma educadora que estão fazendo aquela leitura. Normalmente meia hora no período da manhã, isso acontece 2 vezes na semana. É um grupo de estudos. No começo do semestre, a gente junta as crianças e a gente elenca quais são os assuntos que eles estão interessados e curiosos para aprender. E isso, assim, vale qualquer coisa. Pokémon, dragões, vestibular, filosofia, cinema, fotografia. E isso são, tipo, temas, né? Mas pode ser algo como quero realizar algo, como quero construir uma biblioteca, quero fazer uma viagem de intercâmbio, quero fazer um clipe, né? Então, pode ser tanto um grupo para estudar um conteúdo a fundo, ou pode ser um grupo para realizar alguma coisa. E aí a gente faz um leque dos temas, levanta com eles o que poderia ser estudado em cada um dos temas sem necessariamente eles entrarem nos grupos, e depois de fazer esse leque a gente abre para eles e fala, e aí? Para onde vocês vão? Quais caminhos vocês querem trilhar? E é sempre uma grande aventura, assim, os grupos de estudos, porque toda vez que começa um grupo de estudos eu não sei para onde ele vai exatamente, como que ele vai acabar e qual vai ser o processo, né? Porque à medida que a gente vai estudando, a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia e vão surgindo curiosidades de coisas que a gente, nossa, nem achou que existia, né? Mas também acontece de o grupo tá indo, né, numa direção e o educador vira e fala, olha galera, chegou num momento aqui que a gente vai precisar falar sobre um assunto, porque se a gente não falar sobre ele, talvez a gente não entenda o que vem pela frente. Então a gente vai passar por esse lugar. Cabe ao educador, a educadora que estão ali como tutores daquele grupo, junto às crianças, irem entendendo qual vai ser o caminho de pesquisa daquele grupo, né? E o que acho que é o principal dispositivo nesse momento é o roteiro de estudos. É uma forma da gente organizar o caminho desse estudo a partir do que a gente conversou com as crianças, do que foi o interesse delas em relação ao tema. E ele vai variando. Então, normalmente as crianças fazem um roteiro, aí esse roteiro é discutido, compartilhado entre todos do grupo. A partir dele a gente vai entendendo qual vai ser o próximo caminho. Então o roteiro é essa lista de atividades, de coisas que eles têm que fazer acordados entre os estudantes do grupo e o educador do grupo.
E aí, em geral, eles têm um prazo para realizar esse roteiro. No caso dos mais velhos, eles definem esse prazo com o educador. Né? Eles fazem um cronograma e dividem as atividades no tempo para ficar num lugar de o que eu preciso fazer cada dia e também não ficar um lugar vago, assim, de uma hora eu entrego, uma hora eu entrego. No roteiro que eu organizo tem uma coluna ali que é um visto do educador, que depois que ele termina a atividade, ele conclui. As oficinas são momentos que as crianças se agrupam também por interesses. As crianças vivenciam as oficinas para ver se elas querem ou não participar e depois elas se inscrevem e se comprometem por um semestre com aquela oficina. Então, essas oficinas elas podem variar cada semestre, a gente já teve oficinas de várias coisas. Coisa que a gente entende que as coisas elas estão interligadas. E quando a gente estuda, por exemplo, a partir de um projeto, a gente consegue abranger todas essas áreas do conhecimento e passar pela geografia, pela história, pelas ciências, sem necessariamente precisar ter uma aula ou um momento para isso. Porém, contudo, a gente entendeu num certo momento que talvez houvessem algumas coisas que a gente devesse trazer, né? Mesmo porque talvez se a gente não trouxer, eles não vão se interessar e não vão querer se aprofundar. Como se fosse uma base, como se fosse um repertório inicial para que inclusive eles conseguissem lidar com algumas coisas que fossem aparecendo dentro do grupo de estudos, dentro das rodas, né? Então aí a gente, a partir do momento em que a gente entendeu isso, a gente passou a ter esse momento das práticas. As práticas são momentos específicos da rotina, da semana que as crianças param para olhar especificamente para alguns conteúdos e disciplinas, em que é isso, né? Acho que diferente de outras escolas, elas não têm um monte de matemática por semana, um monte de português, porque elas permeiam e passam por isso em vários outros momentos, mas a gente entende também que mesmo assim, muitas vezes os grupos de estudos e todos os outros nossos dispositivos não davam conta. A gente tem diversas rodas, né, para tratar sobre diversos temas. Tiveram a roda de afetos, e nessa roda era uma roda de um momento de olhar para sentimento e para emoções, porque a gente entende que esse lugar de educar, o sentir, né, de se conhecer, de poder falar sobre como se sente é algo muito importante, que a gente entende que a nossa sociedade faz muito pouco isso. A roda da sociedade, que é um dispositivo em que assuntos que nós, educadores, consideramos essenciais vão ser tratados. Mas as crianças não escolheram isso. Não escolheram. E tá tudo bem. Porque aí é a gente falando, olha, um ser humano hoje em dia precisa entender o que é racismo e precisa aprender a não ser racista. Uma criança hoje em dia precisa entender o que é machismo e não ser machista, né? Isso não é uma opção pra gente que ela não aprenda sobre isso e que ela não veja isso. Ela precisa lidar, isso está no mundo. O ateliê é um espaço físico aqui do TIE, que é um lugar organizado para um olhar para as artes plásticas, né? Então é lá que a gente, por exemplo, guarda papéis, tintas, guache, argila, e é lá que as crianças também circulam muito, né? Existem momentos específicos, como se fosse um momento de prática de artes, né, de oficina de artes, mas também existem momentos de ateliê aberto em que as crianças podem ir nos seus momentos livres para fluir com as artes plásticas. É um espaço que elas podem ir para fazer coisas, por exemplo, relativas ao grupo de estudos dela. Vamos supor, eu tenho uma atividade para o meu próximo encontro do grupo de estudos que eu preciso construir uma nave espacial, porque eu estou estudando o espaço ou preciso fazer um planeta, preciso fazer Saturno. Então eu posso organizar um tempo para eu ir para o ateliê para fazer isso, né? Ou agora eu estou no tempo livre e eu quero ir lá aquarelar, eu quero ir lá fazer uma argila. Também pode, se organiza com a educadora do ateliê e vai, né? E tem momentos específicos, que é o momento de ateliê, que aí as crianças vão para o ateliê. A gente entende e prioriza bastante também para todas as idades aqui no TIE um momento de brincar, né? A gente entende que esse momento de brincar é um momento de muito aprendizado,
né, de muita troca, de lidar e de se relacionar, inclusive com muitas questões particulares, né? E nesse momento da brincadeira eles, nas trocas entre eles, acabam elaborando um monte de coisa. Então aqui no TIE a gente prioriza, as crianças têm bastante tempo para brincar. E a gente não tem exatamente um espaço determinado para um grupo específico, né? Com exceção do grupo dos tiezinhos, que são as crianças menores, que a gente entende que essas crianças da idade da educação infantil, elas precisam de um lugar de referência um pouco mais concreto, assim, né? De um educador, uma educadora de referência também. As outras crianças circulam bastante por todos os espaços da escola, né? Então, em alguns momentos elas estão em uma sala fazendo uma coisa, depois elas podem estar em outra fazendo uma outra. Então, o espaço ele se transforma no cotidiano, de acordo com as necessidades que surgem, mas a gente tenta organizar um básico de que, tipo, quem vai fazer o plano onde, quem vai fazer o GO onde que é a área do lanche. Eu acho que por ser uma escola pequena, fica fácil para a gente lidar com essa transição das crianças. Então não é algo que a gente se preocupa muito em relação a ter que seguir crianças para tal atividade. Eu acho que isso acontece especificamente com as crianças menores de educação infantil. Mas assim, 7, 8 anos eles já dão conta de chegar nos lugares sem se perder, o que não é necessariamente fácil em lugares que tenham um espaço maior. Eu acho que dá o sentido para as crianças de que a escola não é uma sala de estudos, que a escola é a relação que você tem entre as pessoas e o espaço. Então, a sala de estudos pode ser a praia, a sala de estudos pode ser a biblioteca da cidade. E também o GO, que são os grupos de organização. O GO é um momento, todos os dias, meia hora antes de acabar as nossas atividades, a gente para organizar a escola. E aí um grupo de crianças, jovens, junto com um educador ou uma educadora, são responsáveis por um setor da escola. Então um grupo é responsável pela parte de cima, um grupo pela parte de baixo, um grupo pelo jardim. E aí nesse momento as crianças fazem a limpeza e a organização dos espaços. Então varre, rastela embaixo da caramboleira, guarda brinquedo que está espalhado. Sinto que aqui esse lugar da responsabilidade, né, ele é muito mais cuidado, né? Então, não, no TIE as pessoas não podem fazer o que querem, né? Ou sim, elas podem, né? Acho que são as duas coisas. Elas podem a partir do momento em que elas têm autonomia, que elas têm responsabilidade para tal, e a gente vai e elas vão adquirindo, porque isso faz parte da vida, né? Até nós adultos somos assim. Então, eu acho que há um equívoco muito grande mesmo, né? Em relação a achar que porque há uma organização diferente, há um lugar de escolha e de protagonismo muito maior, que é um caos total e que não existem regras, que não existem combinados, pelo contrário, né? A gente tem muitas regras, a gente tem muitos combinados, todos eles, ou a grande maioria deles, determinados e definidos junto aos educandos e educandas e famílias, quando é necessário. Né? As crianças poderem escolher não tem a ver com elas fazerem o que elas quiserem fazer, né? Porque isso aí seria uma escola sem educadores. Porque, afinal de contas, para que o educador está na escola? Para ajudar a criança a ampliar seu repertório, ampliar seu horizonte, de conseguir levá-la para lugares que ela não conseguiria ir sozinha. Seja porque ela tem medo, seja porque ela nunca viu aquilo, seja porque ela ainda precisa de alguém para dar mão para ela conseguir chegar onde ela precisa chegar. E aí, esse processo de fazer o que quer no TIE não tem muito a ver no sentido de que tudo que a gente faz lá é discutido entre educadores e com as crianças, né? Então, a ideia é que eles entendam o processo, respeitem o processo e ajudem que esse processo aconteça. Quando a gente vai para uma assembleia com molecada, a gente está falando sobre o que pode e o que não pode, né? Está falando sobre direitos e deveres. E essa construção é muito, muito incrível. E é muito incrível e eu fico pensando que a escola tem tanta regra quanto o TIE ou quanto outras escolas democráticas, porque entra num lugar muito peculiar
do cotidiano, né? A gente está legislando sobre como serão nossos dias na escola, né? E se na Assembleia decidir que ninguém vai usar o prato da escola porque ninguém está lavando o prato, e isso resolve o problema da louça, isso vai ser o que vai acontecer para aquele momento. E não significa que não vai ser feito, porque é o acordo coletivo. E aí, então, a gente faz essas assembleias semanalmente e elas servem para a gente ir conseguindo se organizar, melhorar coisas que não estão tão boas ou trazer coisas que a gente quer trazer para o TIE que a gente ainda não tem. Então, como a gente vai fazer para se organizar para ter? As próprias crianças vão aprendendo e como elas vão argumentando, né? Eu acho que é um lugar bem importante de olhar, de sair do eu, né? Eu preferia que fosse assim, mas olhando para o coletivo é melhor que seja assado. Eu consinto que seja assim. Se não tem reflexão, não entende, aí vira robô, né? E é o que é uma escola que a gente não quer. Crianças que seguem regras porque sim, não porque elas entendem e compreendem o processo. E aí, se a gente está falando de um processo que é construído com as crianças, está falando de decisões em assembleia, essas decisões têm que ser levadas a sério. Isso é a base do projeto. Então, todos os educadores têm que levar muito a sério as decisões que são tomadas na Assembleia. Mesmo que seja tirar o sapato ali da sapateira, saca? Porque é o peso que a gente dá para a Assembleia. É o órgão máximo, então a gente precisa desse peso para as crianças e mostrar, de fato, que nós se importamos. E se a gente fizer alguma coisa errada, dentro dos que a gente combinou com as crianças, a gente tem que lidar com as consequências também. Então, eu acho que uma escola que não é uma escola convencional, é uma escola que busca olhar para o indivíduo com maior amplidão, assim. Eu acho que a primeira dificuldade, isso é para qualquer escola, qualquer projeto, na verdade, né? O alinhamento entre as pessoas, do que o projeto se propõe. Mas não é. Não é tranquilo, não é. Precisa um tanto de paciência e determinação para você não jogar as coisas pro alto. E acho que outra coisa que ajuda é saber que existe uma equipe que trabalha junto, né? Você não está sozinho, você não está abandonado no mundo. Não foram poucas vezes educadores chorando na reunião por N motivos do que aconteceu na escola. Seja porque a criança xingou, bateu, quebrou. E é também um processo de acreditar na criança e na humanidade, né?